Nós vamos falar sobre dependência emocional, que eu acho que é um tema que todo mundo gostaria de ouvir. Pelo menos é um tema que, para mim, foi muito importante, é muito importante, porque é um tema que consegue tirar a gente da caixinha e entender que esse eu cobrador, como o José trouxe, ele faz parte como medida protetiva do nosso desenvolvimento. Só que eu preciso entender quem eu vou deixar em comando e onde eu vou deixar o meu poder sobre mim. A minha felicidade está onde? Está dentro? Está fora? E onde eu vou? Você refém ou você é autor? Então, dentro de dependência emocional, vamos definir dependência. É uma necessidade de pertencer. É uma necessidade de significado, segurança e apreço. Vou trazer isso mais contextualizado. Então, definindo dependência vem de necessidade e estar sob domínio ou dominância. Isso é dependência. Quando a gente necessita de algo, quando a gente está sendo dominado por isso. E onde vem a dependência emocional? No nosso meio primário. Vamos imaginar o seguinte, gente, nós nascemos. Nós somos seres desse tamanhozinho assim. Nós somos pequenos. O pai e a mãe, sempre que vêm, eles são superiores em escala. O tom de voz deles é mais alto, certo? A figura deles é mais alta. Então, a gente já tem uma ilusão de um ser mais forte, mais poderoso. E detalhe, é um ser que te alimenta, é um ser que te protege, é um ser que cuida, que é um ser que atende todas as suas necessidades enquanto você é bebê. Então, a nossa perspectiva de dependência, ela começa aí. Como eu trouxe aqui, que vem de fora, adotamos essa referência externa através das relações primárias. Porque nós temos, inclusive, necessidades fisiológicas e necessidades sociais. Nós somos seres sociais. Não adianta, o isolamento não é algo seguro para nós, seres humanos. Esse negócio de ser feliz sozinho, existe solidão. Existe solidão, que é a ausência de companhia de si e do outro. Existe a solitude, eu me dou muito bem comigo, logo também, claro, me dou bem com o próximo. Mas essa questão de querer ficar sozinho, isolado, isolada, por que é isso? Isso é uma fuga. Vamos lembrar do mamífero que eu trouxe, o cachorro, que está se sentindo ameaçado, ele vai atacar ou vai fugir. Concorda que o isolamento é uma fuga? É muito mais confortável estar aqui sem acesso a ninguém, que ninguém me incomoda, ninguém põe o dedo na minha ferida. Esse autoconhecimento, deixa eu achar o nome, esse autoconhecimento como é que chama aquelas lojas? Esse autoconhecimento de departamento, que é você estar dentro do teu quarto, assistindo Netflix, com uma taça de vinho, falando, ai, como eu dou bem comigo mesmo. E qualquer coisa que vem de fora, você, ai, não posso ver, ignora. Isso é autoconhecimento, isso daí é fuga. Se você passou por isso, ótimo, que tenha passado. E se você ainda está nisso, cuidado. Porque esse isolamento, ele é uma fuga. Uma fuga do quê? Eu preciso me conectar com o outro. Mas e o medo do outro me rejeitar? E o medo do outro não gostar de quem eu sou? E o medo de eu não ser aquilo que eu pensei que eu fosse? Porque nós somos seres sociais. Então, nós temos demandas físicas e demandas sociais. Quais são as nossas demandas, necessidades sociais básicas? Importância, ou seja, pertencimento, eu anotaria isso. Segurança, são 4, tá? Importância e pertencimento, é a primeira. Vou repetir. Segurança é a segunda. 3. Estima / apreço. 4. Significado / reconhecimento de valor. Pronto. Essas são as necessidades sociais básicas. Todos nós aqui carregamos essas necessidades. Vamos lembrar que nós temos necessidades fisiológicas e também necessidades sociais. Somos seres sociais. Você já sentiu fome? Provavelmente sim. Já sentiu vontade ao banheiro? Provavelmente sim. Por isso que você chorava e alguém vinha e te atendia. E quando alguém vinha e te atendia, você sentia o quê? Importante, se sentia seguro, estimado, né? Com significado. É assim que funciona. Então, o que eu vou fazer aqui com essa sessão? O que nós vamos aqui juntos? Quando a gente entende o nosso funcionamento, a gente para de se olhar com aquele olhar
ideal, julgador, ilusório, do tipo, ai, eu não posso querer ser importante, eu não tenho que, o outro não tem que querer ver meu valor. Gente, isso é uma necessidade nossa. A gente quer ser querido, a gente demanda ser querido. A questão é não se medir pela não percepção do outro. É não colocar o outro sobre poder de nós. E também não definir a gente como o senhor, a senhora do destino, que diz o poder e o valor do outro. Como, por exemplo, a historinha do brócolis. Se eu não gosto de brócolis, não quer dizer que o brócolis seja ruim, quer dizer que eu não gosto de brócolis. Então, vamos lá. Nós fomos crescendo, vamos lá, até os 12 anos, sempre com alguém nos atendendo. Sempre com alguém nos atendendo. Ou alguém aqui teve que trabalhar desde os 7 para pagar a própria comida, aluguel, essas coisas. Existem pessoas? Existem. Existem casos? Existem. Mas até os 12 anos, no mínimo, a gente sempre recebe. Agora, a gente às vezes se sente traído e não consegue perceber, não consegue associar essa traição. Às vezes a gente sofre abusos psicológicos, físicos, violências, a gente apanha. A gente, entre outras violências, às vezes aquele ser que eu vejo tão superior não me trata bem. E por que que eu não me revolto com aquele ser? Porque aquele ser, eu dependo daquele ser para existir. Então, se eu revolto com ele, eu vou deixar de ser alimentado, ser protegido. Então, eu vou recalcando aquela dor, aquele vazio de falta de pertencimento, de falta de segurança, de falta de apreço, de estima, né? De falta de importância, falta de significado e falta de valor. Eu vou recalcando isso. Ah, mas eu fiz o melhor para os meus filhos, meus pais fizeram o melhor para mim. Beleza. E a psique? A sua psique e a psique do seu filho? Como funciona? Todo mundo pensa igual? Se eu chego, por exemplo, e dou uma caneta dessa para cada um. Um pode falar assim, detesto caneta. E o outro, nossa, eu amei essa caneta. Cada um tem um significado naquilo que recebe. Cada um tem uma individualidade. Então, por isso que nós não somos aquilo que nos acontece, somos os que escolhemos fazer com isso. Porque eu vou entender o significado que eu atribuí aqui. Mas voltando à dependência, nós, enquanto até 12 anos, dura mais no caso, depende da geração, até 12 anos nós somos completamente dependentes, nossas associações são mais espontâneas. O que são as associações? Os registros que a gente faz. Por isso a plasticidade neural, que é a nossa capacidade de mudar as nossas redes neurais, de construir comunicações neurais, né, dar significados às coisas, são superativas até os 12 anos. Depois continua, mas até os 12 anos é onde fica a maioria dos registros. Por isso, enquanto seu inconsciente não é trazido para o consciente, o seu inconsciente te guia e você chama de destino. Por isso, a criança interior é tão importante a gente olhar para ela, entender o que ela significou. Por isso, o comportamento pós-término, por exemplo, é às vezes tão imaturo. Por isso a gente dá birra. Por isso a gente revolta contra o outro. Por isso, às vezes, a gente quer destruir o outro. Na ilusão de pegar aquele brinquedo que não estava funcionando e jogar no chão. É o que a gente queria fazer com a pessoa. Então, a construção e a percepção da nossa individualidade fica comprometida, uma vez que a gente cresce tendo a associação que a gente depende de alguém. Então, o outro vai me fazer sentir importante de acordo com a forma que ele se sentiu importante. O outro vai fazer carinho da forma que para ele é carinho. Não necessariamente para a forma que eu associo como carinho. Sua mãe e seu pai vão te fazer carinho como ele acha que é carinho para ele. Não como você significa carinho. Às vezes coincide da gente ter as mesmas associações, mas às vezes não. Aí a gente pergunta, seu pai recebeu, sua mãe recebeu para te oferecer do jeito que você quer? Não, mas eles me devem. Não devem, gente. Eles não sabiam. Só que a nossa percepção de nós mesmos fica muito comprometida. Porque se eu não receber carinho aqui, bom, reconhecimento. Se eu não receber reconhecimento de ser uma criança diferente, eu vou achar que nunca tem espaço para mim. Se eu não recebi, se os meus irmãos recebiam mais, eu recebia menos, ou se meu pai brigava comigo demais, ou minha mãe nunca estava em casa, estava sempre reclamando, eu vou sempre achar que eu sou o problema, que tem alguma coisa de errado comigo.
Aí eu vou precisar compensar esse vazio de alguma forma, porque é como eu me percebi ao longo dessa formação. Essa fase de dor e sofrimento, por exemplo, pós-término, a gente pode chamar de contrações do nascimento psicológico. Como assim? O que é um nascimento psicológico? É o quando a gente reconhece a lógica da nossa psique. Nascimento psicológico é quando a gente reconhece a nossa individualidade. E não o que os outros me passaram, o que eu associei do outro. E por que no término vem isso? Por que eu estou sofrendo com esse término? Qual o benefício atribuir ao outro solucionar para mim? Pertencimento, reconhecimento, segurança, estima. O meu valor está pela forma que o outro me trata, pela escolha ou não do outro. Se estiver, eu vou sentir uma dor tão profunda que é um despertador para eu olhar para essa demanda minha que não foi elaborada, não foi amadurecida desde o meio primário. Tá ficando mais claro o que acontece com os términos? Se uma pessoa tem um perfeito senso de valor, vou colocar entre aspas, parênteses e cochetes, se o outro fala assim, não te quero mais, sei lá, quero uma coisa diferente, não quero mais namorar, quero viajar e não te quero mais. Se a pessoa sabe do seu valor, ela vai falar o quê? Ela vai se incomodar, vai fazer assim, tá, chato pra caralho, mas... Né? Agora, se a pessoa, por exemplo, é traída fisicamente, e ela começa a olhar para outra pessoa, deixa eu ver se essa pessoa... Gente, mas olha, é feio ainda, como é que teve coragem? Como assim? A pessoa começa a se comparar. Por quê? Porque ela não sabe quem ela é. Ela está procurando quem ela é na traição. Então, o outro é feio, mas o que o outro tem que eu não tenho? Ai, será que o outro faz mais... Ai, meu Deus, por que faz isso? Porque eu não sei quem eu sou. Eu não tenho um senso disso. E de onde que não tem esse senso? Lá da minha infância. Inevitavelmente, gente. Ah, minha infância foi perfeita, não tem nada. Se você está aqui, você tem alguma coisa. E está tudo bem, gente. Você não é o que te acontece. Nós somos os que escolhemos fazer com isso. E o significado geralmente é sutil. O nascimento de um irmão, a separação de um pai. Ah, então que mimado eu sou porque meu irmão nasceu. Quando meu irmão nasceu, eu entrei em depressão. Pensa que maravilha. A primeira depressão foi com 7 anos de idade. Ai, fresco pra caralho. Não, claro que não. Sensível. Se eu não tivesse olhado para isso, eu ia ficar o tempo inteiro. Aos 15, eu era hipocondríaco, por exemplo. Se eu não olhasse para isso de um jeito resolutivo, de um jeito acolhedor, eu estaria até hoje contra mim mesmo. Porque o nosso senso de valor, nosso senso de pertencimento, nosso senso de demandas naturais, nossa, dependem da forma que a gente se viu dentro do nosso principal meio, que é o meio familiar. Nós somos seres sociais. A nossa primeira sociedade é a nossa família. É a nossa primeira sociedade. Nós somos outra sociedade aqui. Como é que você se porta referente a essa sociedade aqui, por exemplo? Como você se porta referente à sociedade dos seus amigos, seu campo social? Ai, que preguiça dos meus amigos. Aí, geralmente, preguiça da minha família. Mesma coisa. Ou rebela o padrão ou repete. Por quê? Porque já cansa fazer tanto e não ser visto. Ou nunca... Qual é o vazio que tem aí? E aí, eu me apaixono por alguém que parece que vai solucionar tudo isso, né? Se seu pai queria uma menina e não um menino, se seu pai queria um menino e não uma menina, isso já envolve também. Às vezes um senso de insuficiência, às vezes você veste isso. Às vezes fulano não. Porque cada um tem a sua demanda. Voltando à questão do pós-término, o que acontece? Por que dói tanto? São as contrações do nosso nascimento psicológico, porque ali fica uma demanda muito específica, algumas demandas muito específicas, tipo a rejeição, que é a não escolha do outro, logo meu valor, o abandono. São demandas específicas que a gente fala assim, meu Deus, que dor, que dor, que dor. Para a gente olhar para essa demanda e ressignificar. Se a gente não ressignifica, a gente vive isso eternamente no looping. Eu preciso ser perfeita, porque minha mãe foi tão julgada. Eu preciso ser trabalhador, ter dinheiro, porque meu pai não tinha. Sei lá. Cada um com seu significado. Olha a tua história e fala, o que eu estou significando na minha vida? A gente vai entrar dentro disso aí. Por isso, é um despertador
né, desperta a dor e a dor nos mostra o que a gente precisa trabalhar. Isso não é um julgamento de, ai, como eu sou quebrado. Claro que não. Olha, ponto para ser desenvolvido. É uma oportunidade. E dentro disso, você vai nascer e ser. Ou você vai preferir continuar vivendo uma vida que não é sua. Designando que alguém te carregue e te sustente emocionalmente a vida inteira. Se eu não reconheço a minha demanda, eu vou querer sempre que alguém faça por mim. Se eu não reconheço o que significa para mim, eu vou querer que alguém sempre manifeste por mim. E isso não é saudável. Agora vamos fazer o seguinte, vou pedir para que vocês anotem algumas demandas aí. Aceitação é a primeira. Atenção. Consideração. Respeito. Cuidado. Estima. Importância. Pertencimento. Valorização. Reconhecimento. Apoio. Confiança. Perdão. Segurança. Fidelidade. Gratidão. Quem acha que alguma demanda dessa daí é inapropriada? Sentir. Tem alguma demanda aí que você fala assim, não precisa. Isso daqui é exagero. Essas demandas são as 12 demandas primordiais. A gente elaborando mais das nossas necessidades sociais, a gente está destrinchando agora. Essas são as 12 demandas primordiais. São 100%, gente, para não falar 1.010% legítimas. Você tem direito de demandar isso. Tá tudo bem. Mas então tudo bem eu querer sentir confiança? Tá tudo bem. Tá tudo bem eu querer sentir que o outro seja grato por estar comigo? Claro. Tá tudo bem, são demandas legítimas, gente, por favor. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Muitas pessoas se cobram, mas é insegurança querer que o outro me valorize. Não, não é. É legítimo. A grande questão é o quanto eu venho manifestando isso comigo. Sinceramente. Porque se eu não venho respondendo essas demandas comigo, eu não vou saber o que elas são. Eu vou estar na esperança de senti-las, mas não de saber identificá-las. E coloca agora o seguinte, de 0 a 10, o quanto você vem manifestando, na frente aí dessas demandas, de 0 a 10, o quanto você vem manifestando e praticando essas demandas com você mesmo, com você mesmo. Então, aceitação, quanto você se aceita? De 0 a 10. 0, 0, desiste, não olha para isso. E 10, muito bem, 10 não é soberba, 10 é, estou muito bem, mas posso melhorar. Né? E aí, vai 0, 1, 2, 3, vai. 0 a 10, quanto você se aceita? Sem justificar. Coloca a nota que você percebe hoje. 0 a 10, o quanto você se dá atenção. O quanto eu me considero. 0 a 10. De 0 a 10, o quanto eu me respeito. 0 a 10, o quanto eu me cuido, o quanto eu me estimo. Aí entra a autoestima, né? Daí já diferenciamos amor próprio de autoestima. O quanto você se pertence, o quanto você se dá importância. O quanto você se valoriza e se reconhece. O quanto você se apoia. O quanto você confia, dá crédito em si. O quanto você se perdoa, se liberta. O quanto você se segura, é fiel a si. O quanto você é grata por ser quem você é. Agora vocês vão somar. Então vamos fazer agora o seguinte, pega o seu total, essa nota 84, 67, 97, teu total. Escreve ele assim, põe um X na frente dele, tracinho X na frente dele. Em cima do seu total, tu vai colocar 120. Tracinho 100%. Agora, o seu total, por exemplo, 84. Você vai multiplicar por 100.
Vai dar 8.400, certo? E vai dividir por 120. Concordam que essas demandas são 100% legítimas? Você tem 100% de direito de querer ser respeitada, de receber atenção, por mais que eu não saiba que seja isso comigo ainda, que eu tenho 100% de direito de ser considerado, mas eu mesmo não venho feito isso comigo. Então, concorda que os meus relacionamentos, se não são piores que esses, são iguais? Porque a minha média é essa? Eu não vou entender do outro, não vou saber receber do outro uma coisa que eu não faço comigo. Igual aquela, eu já trouxe esse exemplo várias vezes, igual aquela pessoa que é super carinhosa, que você fica, nossa, que chatice, gente, pegação, pegajoso pra caramba, pegajosa, nossa, coisa chata. E às vezes a pessoa está te dando atenção e está interessada pela sua vida, mas você não está acostumado com alguém se importando contigo, te fazendo sentir pertencente, que é você, durante a sua vida, sempre teve que se virar, e você fala assim, não, que chatice, dou conta disso, não. E às vezes a pessoa não é pegajosa, não é chata, ela é simplesmente uma pessoa que se importa contigo. Nem todo mundo é tóxico, gente, nem tudo é tóxico. Nem todo mundo é tóxico, nem todo mundo comporta de forma tóxica. Atenção é energia, o quanto a pessoa me ouve, o quanto eu posso falar com aquela pessoa, é o quanto eu estou presente com aquela pessoa está comigo. Ou eu estou conversando com alguém, a pessoa está sempre assim, tá, depois, não, vamos lá. A pessoa não está presente contigo. Eu me permito estar presente comigo? Eu estou presente comigo ou eu estou sempre fugindo de mim? Que aí eu, além de me negar a atenção, por exemplo, estou sentindo, estou triste. Eu não estou triste não, gente. Vamos lá, vamos beber, vamos comer, vamos fugir. Não estou dando atenção à minha tristeza. Pera, a tristeza está aqui, deixa eu dar atenção, deixa eu olhar para isso. É igualzinho quando chega quando criança, mamãe, sei lá, estou triste. Ah, não, filho, vem cá, vamos brincar, vamos fazer alguma coisa. Não, peraí, gente, considera ali. É você com a sua criança agora. Se você vem manifestando, por exemplo, 40% contigo, vamos pegar uma média aqui de exemplo, você projeta o que mais você demanda no outro. Essa vai ser sua média, sua régua de interpretação de ideal. Carinho para você vai ser isso, importância para você vai ser isso. Por mais que você deseje um pouco mais, você não vai saber o que é esse um pouco mais, porque você não ultrapassou contigo. Dentro disso, nessa relação que você está superando, vamos dizer assim, quais dessas 12 demandas estão mais nítidas? Eleja 3 aí, pelo menos 3. É carinho? É pertencimento? Ah, não tenho relação. Então, olhe nas suas relações comuns. O que geralmente você briga por falta de quê? Ou que você se sente mais ofendido, ofendida por causa de quê? De qual das demandas? Respeito. Nossa, eu não suporto falta de respeito. Fidelidade. Atenção. Aí vamos lá, o quanto você se dá atenção de verdade? É justo cobrar do outro uma coisa que você não faz consigo? Você merece atenção? Merece. Merece respeito? Merece. Mas quem está te devendo não é o outro. Ninguém, porque as pessoas têm mania, né? O outro te deve respeito. Ninguém te deve respeito. A pessoa oferece aquilo que ela tem com ela. Agora, você se deve respeito, você se deve atenção, você se deve gratidão. Consideração. Consideração era a minha principal demanda, inclusive. Tem até música com isso. Agora, o que é dependência emocional? É achar que o outro te deve essas 12 demandas. O que é dependência emocional? Achar que o outro me deve isso. E que eu preciso desse respeito do outro para ser respeitado. Que eu preciso desse reconhecimento do outro para ter valor. Que eu preciso dessa importância para pertencer. Então, o que a gente está fazendo aqui? É de direito seu sentir a falta dessas demandas. Total. Só que é imaturidade sua esperar que o outro faça com você uma coisa que você não faça. E que tem como fazer. Você está aqui para aprender isso. O nascimento psicológico, tem gente que nasce psicologicamente, tem gente que não nasce psicologicamente. Todo mundo que está aqui está nascendo psicologicamente. O nascimento dói, gente. Dói nascer. Por isso a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E olha só, são 12 demandas. Olha o quanto tempo a gente tem ainda ao longo da vida para falar assim, nossa, eu aprendi a me respeitar. E depois você vai ter se respeitado e falar assim, nossa, eu me respeitava, mas nem tanto. Eu ainda achava que eu tinha que fazer isso para os outros. Não, não tem. É evolutivo, é gradativo, é transcendente. Porque aí, quando você faz consigo de forma, olha que lindo isso, quando você faz consigo de forma plena, tu brilha.
E aí você ilumina o outro. Aí você se torna uma inspiração para as pessoas. É amar o próximo como a ti mesmo. E aí eu me respeito, as pessoas me vêm respeitando, me respeitando, e de repente, nossa, o Tsuá falou uma coisa legal, me inspirou. É isso, é sobre isso, gente. E aí eu atraio uma pessoa que me respeita tanto quanto, ou mais. E se não me respeita, eu não fico, porque não faz sentido. Eu não tenho que ensinar o outro a me tratar bem. Eu me trato bem e eu fico onde me cabe, ou se eu escolho ficar onde não me cabe, eu estou escolhendo também. O outro não tem que te engolir. O outro não tem que te aceitar. Ele vai te tratar como você se trata. Afinal, a vida te trata assim também. Nós ensinamos o outro a como nos tratar. Então, a dependência, nós temos necessidade, sim. E a gente aprendeu a depender dos pais primeiro. Faz parte do nosso processo evolutivo. É uma demanda humana isso. Só que a gente já cresceu. Seu senso não está fora, ele está dentro. Você está manifestando isso? Você está dando seu prato emocional para o outro preencher? Qual é a sua fome de respeito? Às vezes, sua fome de respeito é maior que sua fome de consideração. E respeito é você se ver autoridade na sua vida. É você atender às suas demandas. Não é se colocar acima, não é sobre se colocar acima, gente. Ninguém está acima de ninguém. Mas é ocupar o espaço que te cabe. Eu respondo por mim e pela minha felicidade. Se o outro não gostar, ele vai precisar aprender a lidar com isso. Quem não gostar, não consome. Não convive. Por isso que quando a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, algumas pessoas se afastam. É perfeitamente comum. Porque aquela pessoa gostava de te desrespeitar. Ela era isso que mantinha. Porque você também gostava daquela pessoa te desrespeitando, porque a dependência, lembrando, é um vínculo de dominância. Eu preciso ser dominado por essa pessoa mantendo isso. Por isso, o autoconhecimento também é um processo solitário. A gente tende a ficar um pouco isolado no início, para depois a gente compartilhar com o mundo. Depois a gente, não gostou? Tá. Mas tirando a arrogância, né, gente? Às vezes a gente tem muito a aprender, sempre. A arrogância fala assim, eu sou tão bom que não preciso melhorar. Ilusão. Mas hoje eu estou no meu melhor. E é o que eu vou oferecer. E eu percebo isso. Eu posso não gostar. Eu podia ter colocado mais sal no omelete. Próxima vez eu ponho. Agora eu vou jogar o omelete fora, desperdiçar minha vida, para fazer outra ficar perfeito. E aí ainda a pessoa fala assim, mas se pôr sal, não como sal. Sal incha. Ah, gente. Dependência emocional faz parte. Nós dependemos. Porém, nós necessitamos. Porém, o outro vai oferecer o que ele sabe, pode quer. Mas eu estou oferecendo para mim? Quanto essas mesmas demandas, essas três, por exemplo, que vocês destacaram, são comuns na sua história. O quanto você sentiu com pouca, por exemplo, aqui, consideração, respeito e segurança na sua família, por exemplo. É bem possível, bem provável que tenha começado lá. Bem provável. Daí vem o que o Jung traz. Enquanto seu inconsciente não é trazido para o consciente, o seu inconsciente guia, você chama de destino. Se tem uma falta de respeito aqui dentro, que eu não elaborei, está recalcado aqui, eu vou projetar a falta de respeito para poder viver isso, porque eu sou o desrespeitável. Mas pera, não. Eu sou o respeitável. O que é respeito para mim? Isso, eu me respeito. Quebrei o padrão ali na hora. Na hora. Lembrando que é um processo, não é um evento. Mas começa assim. Começa com a quebra daquilo que é comum. É mais simples que a gente imagina, gente. Só que primeiro precisa começar com esse confrontamento de amor com amor. O amor também confronta. O amor próprio também é falar assim, só não tá tão legal assim. Não tá tão legal. Mas eu sei que você vai melhorar nisso. Vamos olhar para isso. Nossa, é verdade. E aí a gente melhora. Com a gente, não contra a gente. Né? Então, esse término, né? Essa situação que te trouxe aqui de alguma forma, ou situações conflituosas dentro de relacionamentos, são muito mais profundas e cheias de significado que a gente imagina. Que, no caso, são oportunidades e não problemas, oportunidade de cura. E, gente, vamos ter rompimentos ao longo da nossa vida o tempo inteiro. Mudanças de papéis. Você vai brigar com a tua mãe, vai brigar com teu pai, vai brigar com
com o filho, vai brigar com o namorado. A gente briga às vezes, a gente tem conflitos às vezes. A gente vai terminar namoros, vai deixar de ter amizades. A questão é o quanto eu visto aquilo. O quanto eu sei que aquilo é meu. Às vezes eu vou entender que aquele rompimento foi o melhor que aconteceu, não era sobre mim em si. E às vezes era. Opa, na verdade eu estava sendo mesmo petulante ali naquela relação. A pessoa estava perguntando as coisas, eu estava falando. Está vendo sendo intrometido? É melhor responder quando alguém me perguntar, ao invés de ficar dando palpite, por mais que eu saiba. Não é porque eu posso. Olha, isso é amadurecimento o tempo inteiro. Não é porque eu posso que eu vou fazer. A gente vai aprendendo. Agora, se a gente está mais leve com a gente, fala, nossa, é verdade. Pessoa diminuiu o vínculo, né? Mas o que será que aconteceu? Eu posso perguntar para ela. Posso perguntar para ele. Faz sentido para mim? Às vezes eu demanda da pessoa. Às vezes eu comecei a respeitar a pessoa, inclusive. A pessoa não quer, ela quer grosseria. Tem gente que é assim, gente. Mas você está no seu processo, você sabe que isso não é saudável. Tem pessoa que não sente merecedor de ser amado. Assim como tem aquela que vai querer estar no pedestal sempre. Me ame mais acima que tudo. Eu ofereço o equilíbrio. Até um ponto, que é um ponto saudável, que eu transito, graças a Deus, mas é um ponto que, trânsito, eu posso cair como eu posso elevar esse trânsito. Do seguinte, eu amo todo mundo. Agora, conviver é outra coisa. Não preciso conviver com todo mundo, só porque eu amo a pessoa. Às vezes a pessoa comporta de uma forma que eu não acho saudável, eu não vou deixar de gostar da pessoa, isso é dela com ela. Não preciso ficar falando para a pessoa, simplesmente me posiciono. Se a pessoa vier até mim, eu posso, se eu puder contribuir, eu contribuo. Se eu não puder, tá tudo certo. Ah, mas a pessoa se afastou, eu não vou me medir por isso. Às vezes é sobre a pessoa, às vezes não é sobre você. Por isso que nós não superamos términos, nós não começamos por superar um término, a gente elabora o término e supera a situação do término, ou a situação em conflito. Rejeição, atenção, respeito e consideração. Esse término dói tanto porque eu sinto rejeição, falta de atenção, respeito e consideração. Exatamente o que você se deve, né? Então você vai elaborar isso e vai superar isso consigo. Depois você vai ver que o outro, você não vai ter fome do outro. Porque não vai estar associado, ligado, referenciado ao outro. Por isso, tanto a psicanálise referencia ao como você percebe seus pais. Porque é onde você referenciou primeiro. Gente, então, um beijo. Que bom que fez sentido para vocês. Eu fico muito feliz. Gratidão pela oportunidade de contribuir um pouco mais nessa segunda-feira. A gente se vê semana que vem, então.